primeira equação era φJ. Vamos supor assim, J minúsculo aqui. Quando eu bater φJ, vou usar aqui, φJ aqui, esse vínculo aqui é de primeira classe. Então esse termo aqui, esse é nulo. Mas esse termo aqui não, porque φ minúsculo é de segunda classe. E também resta esse termo aqui, esse possivelmente depender da expressão do termo. Vamos colocar aqui, no caso, e no caso, se depender especialmente do tempo, também esse tempo aqui. Agora para o outro, o último agora, eu chamei de aqui, acho que é A minúsculo. Pela mesma razão, quando eu colocar o aqui como φJ maiúsculo, o φJ ser de primeira classe, isso é nulo. Então só dá um tempo parecido com esse. Então, se a gente compara essas duas equações, claro, isso aqui a gente está tomando como sendo igual a todas, né? Zero, aproximadamente zero, e mesmo para essas aqui. Se a gente compara aquelas duas equações com essas duas equações, qual que é a diferença? Todos os vínculos que são de segunda classe, todos eles aparecem os valores, ao contrário dos vínculos de primeira classe. As equações do vínculo de primeira classe, você não consegue determinar algebricamente os valores. Esse é um indício de que, nesse setor aqui, essa classificação é mais relevante. E claramente a gente vê o que eu falei do algoritmo de Dirac-Berg. Você vê claramente que você consegue. As equações de segunda classe aparecem multiplicadores, vocês vão ver aqui não. Aí, vou colocar um resultado. Importante. Pode se colocar no teorema também. Então, matriz delta. Formada pelos elementos vou definir quem são esses exercícios. Possui determinante diferente de zero. Você pode colocar como teorema, onde esse que se existe, a gente pode, no fundo, eu
englobei todos os vínculos de segunda classe. São os FIIs Ou seja, aqui eu começo a dar um passo importante no sentido de que os vínculos de segunda classe estão todos juntos. Por que isso aqui é importante? A gente consegue reescrever essas duas equações da seguinte maneira. Seria essa matriz aqui, só para a gente colocar. Será uma matriz por bloco. Aqui, vamos lá. Então seria. Só tem que mudar os índices. Deixa eu colocar um alto. Gostaria que eu tivesse um delta e J. Está aparecendo, está ficando coisa. Só seguir um minutinho aqui. Vamos perder tempo, seguir isso mesmo. Confundi algum lugar. Com relação aos índices aqui, eu coloquei, só para explicar para vocês, né? Coloquei índice I aqui, só que I só tem FI. Então tem que botar outro índice que corre tanto no I quanto no A. Foi por isso que eu me confundi. Tem que colocar um índice Mi aqui. Só corrigir, desculpa. Mi. E agora aqui está certo. Índice Mi. Agora eu posso fazer. Escrever essas duas equações no centro. Daí. Delta. Sim, ou seja, XJ e índice A estão aqui dentro, então eu posso colocar eles como índice I nessas equações. Aqui seriam sim. Aqui aparece o multiplicador da vida aí dentro, está com φ.
outras palavras, né? Isso aqui eu posso substituir por um delta. Certo? Não deu certo? No fundo é um delta. Justamente como mi, falando que se, e quando o índice mi for i, ele é finito, está naquela definição ali. Mas, esse mi tem ação apenas. A gente mostrou, no final mostramos esse resultado. Essa matriz é inversível. A gente pode multiplicar isso por um. Quando eu multiplicar aqui com delta mi j, pessoal, colocar esse j aí, serve de delta mi, vai produzir uma delta de mi e j, e aqui tem o nome da j, então isso aqui fica só o nome da j. Colocando para o outro lado aqui, questão de menos, a gente tem que o nome da J é isso aqui. Então aqui eu determino justamente quem são os nomes. Certo? Para categorias de veículos de segunda classe, todos os lambdas são determinados. O que me garante é esse teorema. Enquanto se essas duas equações aqui de primeira classe não tem os multiplicadores, a priori não tem como fixar esses lambdas. O que a gente faz? A gente pega esses lambdas e substitui aqui. A gente pode brincar mais com isso. Pegar essa equação aqui e multiplicar agora ela por delta a mi novamente a gente vai ter esse termo aqui, a gente teria o seguinte isso aqui é uma delta de A I. Se a gente for ver aqui, o índice A e o índice I, eles correm valores distintos. Ou seja, sempre A é diferente de I. Então essa delta aqui, realmente, ela é identicamente nula. É igual a zero.
criar sempre diferente de I. Ao contrário daqui, né? Que a gente multiplicou por um J, I, e contraiu com um I. Só que I e J são os mesmos índices de φ. Então isso pode ser um delta J e aqui delta J. Aqui não, isso aqui é igual a zero. A gente pode substituir aqui. Eu pego o seguinte resultado dessa equação. Interessante, a gente multiplica e contrair isso. Mais tarde isso. Mas vamos retornar nessa equação. Pegar esses multiplicadores aqui e substituir ele naquele dado aqui. Vou escrever de novo. Vamos daí. Vou colocar assim aqui um maiúsculo. Com os feijofes. E o outro seria lambda I com φ. Mas eu vou colocar aqui esse lambda por J. Então ficaria. Menos. φ. E agora eu vou colocar aqui o lambda I. Mas o lambda I eu vou substituir aqui. Vou colocar no sinal. Seria um delta I menos 1. Mas eu gostaria que aqui tivesse um índice que corresse por todos, por I e por A. Então a gente utiliza aquela equação. Aquela equação a gente pode ver o que é mais evidente. Olha o seguinte, se isso aqui é igual a zero, vamos contrair isso com colchetes entre aquela variável dinâmica A e os quias. Isso aqui continua sendo francamente nulo. O que eu vou fazer agora é pegar esse zero aqui e jogar lá. Vamos falar. Vamos fazer uma coisa que o aluno não gosta, mas fazer isso aqui, apagar isso aqui já. Vamos só assim. Sim. Ou seja, aqui, essa seria, faltou, caso faltou ainda somar dependência principalmente do termo. Então essa seria a evolução temporal de uma variável dinâmica mais geral, respeitando os vínculos. Incluindo aqui, né, agora, se fosse um algoritmo de Dirac-Bernoulli, os vínculos de primeira classe, os vínculos de segunda classe, onde aqui eu estou mostrando que
que os lambdas associados aos vínculos de segunda classe foram realmente determinados. Essa seria a equação mais geral possível. Então agora vamos começar, talvez seja interessante, vou precisar de mais tempo, acho que mais uma hora, não sei se vocês aceitam. Deixa eu dar um intervalo de uns 10 minutos aí. Eu gostaria agora de começar a particularizar os casos. Teoria só de primeira classe, teoria só de segunda classe. Uns 10 minutos aí para o pessoal dar uma descansada.